Fala, é o seguinte, então, qual o açúcar mais saudável? Qual seria a melhor opção para a nossa saúde, pensando na nossa composição corporal, tanto no processo de emagrecimento, ou até mesmo pensando aí na redução do percentual de gordura? Bom, essa é uma das questões que se perguntam muito, né, que muita gente tem dúvida e que a gente vai tirar agorinha, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, a gente tem basicamente 3 tipos de açúcar, seria aí justamente o açúcar mais branco, né, o açúcar refinado, assim como o açúcar demerara e o açúcar mascavo. E que basicamente, galera, sinceramente, a única diferença entre eles é justamente o tempo de processamento industrial. Que no processo aí, a gente vai ter uma manutenção maior dos nutrientes no açúcar mascavo e também no demerara. Já o açúcar refinado, a gente tem uma perda maior, né, desses nutrientes, que basicamente aí é pelo acréscimo, né, de aditivos químicos, deixando até aquele açúcar um pouco mais branquinho. E aí, basicamente, o teor calórico dentro desses 3 tipos de açúcares não muda, né? Principalmente em relação à quantidade de carboidrato. Inclusive, a quantidade de carboidrato desses 3 tipos de açúcares é basicamente a mesma. Então, se você compra ali, né, o açúcar demerara, ou até mesmo o açúcar mascavo, pensando que vou estar consumindo ali uma quantidade menor de calorias, ou até mesmo consumindo uma menor quantidade de carboidrato, infelizmente isso não é verdade, né? Basicamente a gente vai estar gastando um pouquinho mais de dinheiro. Claro, vai ter ali o fator nutricional, que no demerara e também no mascavo vai ser um pouquinho maior, mas que isso, ao decorrer dos anos, aí não tem uma certa diferença em relação à nossa saúde, infelizmente, porque o que vai contar mesmo é a quantidade desse açúcar que a gente vai estar colocando. Então, se você coloca ali uma quantidade de açúcar muito elevada, né, mesmo sendo demerara ou mesmo sendo mascavo, infelizmente pode causar aí algumas doenças, inclusive aí diabetes, né, um aumento de peso como a obesidade, né, e por aí vai. Então realmente o consumo de açúcar exagerado é um problema, a gente já tem muito isso evidenciado na ciência, mas que desde que consumimos aí uma quantidade bacana na nossa rotina alimentar do açúcar, o que aí não vai ter nenhum problema também. Então o que vai ser prejudicial realmente é o excesso desse açúcar. Agora, se você consumir aquele cafezinho lá, com grau de açúcar ali só naquele momento do nosso café da manhã, isso não vai ter problema algum se você tiver um contexto nutricional muito bom. Então, se você vem consumindo frutas, legumes, alimentos mais integrais, né, isso não vai ter nenhum problema, mesmo que seja ali um cafezinho apenas no teu turno da manhã que tem um açúcarzinho. O que vai aí contar muito é que se o seu contexto nutricional for muito rico em açúcares, né, alimentos mais açucarados como doces, né, massas, enfim, né, massas em excesso, né, biscoitos, então todos os alimentos que têm uma quantidade de carboidrato elevada, assim como de açúcar também um pouco mais elevado, aí sim vai ser um problema pensando no contexto nutricional. Então o açúcarzinho ali de forma pontual, no horário certo, de maneira correta, combinando com os alimentos corretos também, não vai ter nenhum problema. O errado hoje é justamente ter uma alimentação mais descontrolada e deixar, na verdade, de consumir alimentos mais saudáveis, como frutas, legumes e os alimentos mais integrais, tá bom? Então o excesso realmente é o problema, tá? Então se você consome seu cafezinho ali com açúcar, pode ficar sossegado que não vai ter nenhum problema. Mas, pensando nos 3 tipos de açúcar que é o tema desse vídeo, não se preocupe, tá? Porque apenas é o custo que vai ser um pouco mais diferente, mas em relação à quantidade calórica e de carboidrato, infelizmente não vai mudar, tá bom? Então se você quer consumir o açúcar, que vai no mais baratinho, né, que você vai estar gastando um pouco menos, mas se tiver a condição ali financeira de gastar um pouquinho mais lá no demerara ou também no mascavo, que não vai ter nenhum problema se você está consumindo esses outros dois, tá bom? Então galera, esse conteúdo que eu tinha para dar hoje para vocês aqui. Não se esquece, de dar o joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e também ativar as notificações para que assim que eu vir postar os vídeos, você já vir assistir, tá bom? Então, até mais e até a próxima. Tchau, tchau!